Good evening, everybody! E aí, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Por Dentro da Fluência. Nesse programa aqui no Por Dentro da Fluência eu te mostro o caminho para você falar inglês de forma simples e definitiva, mesmo começando do zero, tá? Eu sou a Teacher Carla Moraes e no episódio de hoje eu vou te mostrar quais são as 5 mentiras que te contaram sobre a fluência em inglês. Gente, sabe aquelas coisas que ninguém quer que você saiba? Sabe assim? Que estão te engambelando? Hoje eu vou te mostrar aqui qual que é a real sobre essas coisas que te falaram sobre a fluência em inglês, tá? E como vocês sabem, né, eu não sou assim de ficar enrolando muito, então vamos logo ao que interessa, sem muitas delongas. Vamos começar com a mentira number 1. Inglês é muito chato e difícil. Nossa senhora! Você já deve ter ouvido isso aí, né, que para aprender inglês é algo muito difícil, é muito complicado, principalmente se você nunca gostou de estudar inglês na escola, ou se você está começando do zero, né? Lá na escola, aquela história de verbo to be, depois verbo to be, verbo to be, verbo to be, e aí você acha que em inglês é só verbo to be, essa coisa chata mesmo, né? E que é difícil, porque você não entende o que é o verbo to be, você não sabe o que é o verbo to be, você não sabe por que você usa o verbo to be, né? Então, isso sim é chato, isso é difícil, né? Porque ninguém nunca te explicou como é que essas coisas funcionam. Bom, eu tenho uma ótima notícia para você, tá? Inglês é uma língua extremamente descomplicada, né? Para ser entendida, já que ela não possui assim uma complexidade gramatical muito grande, né? Inglês pode ser aprendido com muita facilidade, de uma forma leve, natural, mesmo você estando aí longe dos países que falam inglês, né, como primeira língua. Gente, presta atenção. Eu aprendi inglês sozinha, tirando letra de música. Você já deve ter me ouvido falar sobre isso várias vezes aqui no canal, né? Então, pensa bem, será que inglês é realmente muito complicado, muito difícil, a ponto de que existem não só eu, né, que consegui aprender inglês sozinha, né, mas existem muitas outras pessoas, né, que já conseguiram, estudando sozinhas, da casa delas, aprender inglês, né? Imagina, será que inglês é tão difícil assim? Que as pessoas acham extremamente complexo e que não dão conta? Se tem gente que estuda sozinho, sem professor, sem curso, sem nada, e consegue falar inglês, será que é difícil mesmo? Inglês não se tornou um idioma global porque ele é muito difícil, porque ele é muito complexo, né? Mas ele se tornou um idioma global porque ele é muito simples. As regras gramaticais são simples, né? As estruturas são muito simples. Então assim, todo mundo fala, inglês se tornou um idioma global porque os Estados Unidos é uma potência mundial, né? A China também é, e assim, o chinês não se tornou um idioma global. Por que será, né? Será que chinês é mais fácil do que inglês? Não deve ser, né? Porque senão eu tenho certeza que teria se tornado o idioma global em vez de ter sido o inglês que se tornou o idioma global, né? As estruturas de inglês não são muito complexas, gente. O que acontece é que às vezes você não achou uma pessoa que consiga te explicar de fato como essas coisas funcionam, ou que uma pessoa que consiga realmente te fazer entender como o inglês funciona sem ter que ficar marretando o tal do verbo to be na sua cabeça, né? Ou então ficar marretando aquelas estruturas gramaticais que você nem sabe como é que usa direito, você não consegue usar porque é muito diferente, né? Eu sempre falo para os meus alunos que assim, uma coisa é eu te mostrar uma estrutura e falar assim, agora usa. Assim, como que faz, né? E isso aí é mais ou menos assim, você tem uma teoria, mas você não consegue aplicar aquela teoria na prática, né? Por quê? Você não treinou aquilo, você não sabe como usar aquilo. É diferente se eu te mostrar o caminho, como você faz para usar aquilo em frases, né? Em histórias, de uma maneira que as frases já estão prontas para você usar aquilo que eu estou tentando te ensinar, né? Então, isso é bem diferente de ter uma teoria, né, que você não consegue aplicar na prática. O interessante é ter a prática e depois a teoria vem lá em diante, né, como diria a minha avó, para lapidar o que você já sabe, né? E assim, para as pessoas que dizem que inglês é chato, chato deve ser a forma, né, como as pessoas
que insistem em ensinar inglês, né, ou aprender inglês baseado nas regras, em lista de palavras, sabe? Aquele ensino tradicional da escola de inglês, que é uma coisa chata. Gente, olha, eu falo isso porque assim, eu fui professora em escola de inglês, né? E eu sei que pobres professores como eu, né, dentro das escolas de inglês, eles têm que fazer o que tem que ser feito lá pela metodologia da escola e tudo mais. Mas acontece assim que rarissimamente a escola de inglês, a escola tradicional, ela vai ter uma metodologia interessante, né, que seja leve, que não seja chata, que o aluno não fica assim, né? Ah, tá bom, né? Uhum. Então, é muito difícil, né? A gente encontrar uma escola que não te passe realmente essa impressão. Mas acontece que existem hoje em dia outras metodologias, outros métodos muito mais interessantes que não fazem com que o inglês seja visto como uma coisa muito chata, tá? Se você ficar tentando se apegar às regras, estudar gramática e fazer lista de palavras que você não usa pra nada na sua vida, você vai achar muito chato mesmo, né? Nessa linha de estudos, né, só se dá bem quem tem uma memória ótima, né, pra lembrar de tudo. Tipo assim, eu lembro todas as regras, eu lembro todas as palavras. Gente, ó, esse tipo de ensino é engessado e aí isso torna as coisas mais difíceis para quem está tentando aprender, né? No caso, você, né? O aprendiz, o aluno, né? Isso sim vai ficar difícil e maçante, né? Hoje em dia, então, existem muitos métodos diferentes para a gente ensinar inglês, né? E também existem métodos diferentes para você aprender inglês, né? Há muitos cursos online, inclusive o meu, né, que podem te comprovar isso, desmentindo toda essa frase aí de que inglês é difícil e inglês é chato. Não tem nada de difícil e nada de chato, tá? Agora nós vamos à mentira número 2. Você tem que morar fora para aprender a falar inglês. Isso chega a ser um mito, gente. Porque isso não é verdade. Apesar de não ser verdade, ele é baseado numa ideia que faz sentido. Presta atenção, ó. Se você está imerso, né, no idioma, você tem mais oportunidades para praticar esse idioma, você vai aprender mais vocabulário novo, né? Você vai se envolver com esse idioma. Isso faz sentido, né? Se você está imerso ali, você tem que usar todo dia, você tem que ouvir todo dia, fazendo, nossa, eu vou aprender mesmo, né? Com certeza eu vou aprender. Mas, gente, isso não é suficiente. Você já deve ter ouvido falar de algumas pessoas, né, que ficaram muito tempo fora do Brasil, né, que moraram, sei lá, nos Estados Unidos, no Canadá ou na Austrália, onde se fala inglês, né, e que quando voltou pro Brasil não sabia falar uma palavra de inglês, né? Vocês já ouviram falar disso? Aliás, eu vou contar uma historinha pra vocês. Eu também tinha essa ideia, né? Tipo assim, nossa, a pessoa tá lá no exterior, como que ela não vai aprender a falar? Ela tá imersa no idioma, todo dia ela escuta, todo dia ela fala, né? Como que ela não consegue falar esse idioma? Meu Deus, pra mim era inconcebível, né? Até que, há muitos anos atrás, eu ouvi o Zico, sabe aquele jogador de futebol? Então, ele ficou 10 anos no Japão sendo técnico de futebol da seleção japonesa. E aí o que acontece é que eu pensei, nossa, o Zico deve falar um japonês assim, ó, maravilhoso. E aí um repórter estava entrevistando o Zico, né? E aí ele perguntou como é que estava o japonês, né? Como é que se ele falava japonês, se ele entendia. Ele falou que não falava nada de japonês. Falei assim, gente, como que uma pessoa consegue passar 10 anos num lugar e não aprender o idioma daquele lugar? Falei. E aí, ele disse que ele tinha intérprete com ele o tempo todo, porque, né, ele não precisava falar mesmo, né? Então, isso acontece assim, ó. E não é porque você vai para um país de língua estrangeira, né, que você vai aprender aquele idioma se você tiver os seus intérpretes, né? Ou seja, uma pessoa que fala mais aquele idioma que você. Ou se você se cerca de pessoas que falam o seu próprio idioma. Não adianta se você vai morar nos Estados Unidos dentro de uma comunidade de brasileiros que fala só português. Você vai voltar para o Brasil sem falar uma palavra em inglês do mesmo jeito que você foi. Isso não garante, morar fora do Brasil não garante que você vai adquirir o idioma que você foi para lá para adquirir, tá? Não adianta, gente, não adianta, né? E é impressionante. Eu já falei com pessoas que moram na Austrália e que não falam inglês. Por quê? Estão em comunidades de brasileiros, né? E que simplesmente quando tem que procurar um serviço, a pessoa procura por um brasileiro, por exemplo. Ah, você não vai no dentista, você não vai no médico? Ah, eu vou, mas eu vou só no dentista que é brasileiro, só no médico que é brasileiro, porque aí eu entendo o idioma.
O que acontece é, existem várias pessoas que nunca botaram os pés fora do Brasil e que são extremamente proficientes ou fluentes em inglês. Eu, por exemplo. Antes de viajar pela primeira vez para os Estados Unidos, há muitos anos atrás, né? Eu viajei para os Estados Unidos pela primeira vez em 2010. Eu vou contar para vocês que eu comecei a dar aula em não vou falar em quanto foi, né? Mentira, né? Deixa pra lá, né? Antes de eu ir viajar para os Estados Unidos em 2010, eu já era fluente em inglês, eu já dava aula de inglês e eu nunca tinha ido aos Estados Unidos. Eu era extremamente fluente no idioma e eu nunca tinha ido para os Estados Unidos. Eu nunca tinha ficado fora do país. Então essa história de que você tem que morar fora para falar inglês fluente de forma simples e definitiva, ó, tá por fora. Porque isso não é verdade. Eu nunca tinha ido para os Estados Unidos e eu acabei falando inglês fluente de forma simples e definitiva aqui no Brasil, tá? Então, assim, você não precisa ir para um outro país para aprender inglês. Se você não treina, não adianta, né? Não adianta você estar lá no país, socado lá dentro da cultura, do idioma, se você não se expõe, se você não tenta falar. Isso não adianta, gente. Sem contato, o fato de você estar lá só no país não quer dizer nada. Você tem que realmente tentar falar, você tem que colocar pra frente, né, os seus conhecimentos, né? Minha Nossa Senhora, gente do céu, né? E assim, você pode criar um ambiente de imersão, né, em inglês, aí na sua casa, né? Você pode fazer aula de conversação, né, que foca sempre aí em coisas cotidianas, em coisas que vão fazer você entender e falar inglês no seu cotidiano. Você pode também fazer estudos de filme, de séries, você pode ler livro, escutar audiobook, fazer um monte de coisa para você fazer uma auto-imersão aqui no Brasil, na sua casa. Você não precisa ir para os Estados Unidos ou qualquer outro país de língua inglesa, tá? Você não precisa, né? Então, assim, se você consegue fazer essa imersão na sua própria casa, e aí somado, né, ao seu esforço de ter contato com o inglês, de estudar todo dia, de falar todo dia, você consegue aprender muito mais do que algumas pessoas que vão lá para os Estados Unidos e não se expõem ao idioma, só ficam em comunidade de brasileiro e nunca vão aprender a falar inglês. Você consegue fazer isso muito melhor de dentro da sua casa do que muitas pessoas que vão para fora. Eu não tô dizendo assim que, todo mundo que vai para fora não consegue falar. Não, eu tô dizendo que tem pessoas e pessoas. Tem gente que vai para os Estados Unidos, que vai para um país de língua inglesa para aprender, para se jogar, para, né, fazer e acontecer. Mas tem gente que tem muito medo, que se cerca, né, dos seus amigos brasileiros e que por causa disso, não vai conseguir aprender o idioma, tá? Então, assim, e não pensa porque, eu tô aqui nos Estados Unidos em 3 meses eu vou aprender sem esforço nenhum. Meu, não, isso também não funciona não, tá? É claro que assim, o fato de você morar lá fora te dá uma oportunidade única, né, de conviver com uma cultura diferente. Então você tem a chance de estar exposto ao vocabulário do dia a dia de um país em que se fala inglês. Isso é maravilhoso, né? Isso é fantástico, mas isso não é o bastante para atingir a sua fluência, né? Você não vai conseguir falar inglês fluente de forma simples e definitiva só por isso. Porque para você conseguir chegar à fluência, você tem que ter dedicação e disciplina, né? E isso você pode fazer da sua casa, como eu estava te dizendo agora há pouco. Você consegue fazer um ambiente de imersão dentro da sua própria casa, até ainda mais assim nos dias de hoje, né, que tem muita coisa disponível, né, na internet. Quando eu aprendi sozinha não tinha internet, gente, era um radinho, toca-fita, né, e lápis e caneta. Então assim, hoje com os recursos que a gente tem, a probabilidade de você conseguir falar inglês fluente de forma simples e definitiva é muito maior do que a que eu tinha. E eu consegui ficar fluente, minha Nossa Senhora. Se eu conseguir, você
também consegue, tá? Então, você não precisa morar fora do Brasil para conseguir falar inglês fluente de forma simples e definitiva. Isso é balela que te contaram, tá? A mentira número 3. Para ficar fluente, primeiro eu preciso saber a gramática. Eu só vou falar, eu não aprendi inglês estudando gramática. Será que você tem mesmo que saber toda a gramática do idioma para você conseguir falar? Será que se fosse assim, você teria começado a falar português na sua vida? Porque a sua mãe não ensinou você através de um livro de gramática, nem com papel e caneta na mão, que você era um bebê, né? Como é que você ia segurar papel e caneta para escrever e falar assim, nossa senhora, como é que isso aí entra na minha cabeça? Não foi assim que você aprendeu português, tá? Eu creio que, eu sinto, né? Eu acho que as regras gramaticais, elas são importantes? São. Mas para o aprimoramento do idioma, que é o que acontece com a gente primeiro, quando a gente aprende português. Primeiro a gente aprende a falar e a se comunicar e depois a gente vai para a escola, né? Aí lá a gente aprende a ler, a gente aprende a escrever, a gente aprende a falar que não é amo ela, é eu a amo, né? A gente aprende a refinar o que a gente já sabe por meio das regras gramaticais, né? Mas assim, estudar gramática profundamente para você começar a falar, Jesus amado, isso não vai acontecer, gente. Porque assim, eu sou prova viva de que, lógico, uma hora ou outra, né, estudando gramática, uma hora ou outra você vai chegar lá na fluência, né? Você vai conseguir falar inglês fluente uma hora, né? Daqui uns 10 anos talvez você consiga. Mas, gente, demora muito, né? Demora muito, porque é aquilo que eu tava falando pra vocês antes. É difícil você pegar a teoria e falar assim, agora faz assim, ó. Fala agora. Fala assim, como que fala, hein? Minha Nossa Senhora. Então, é mais complicado. É muito mais fácil se eu te der o input, né? Ou seja, aquilo que você consegue entender em inglês para você repetir, para que depois você aprimore, né? Igual eu tava falando do amo ela, né? Que a gente aprende depois lá na escola que eu a amo, né? Então, assim, se o seu objetivo em inglês é só se comunicar, sei lá, você vai viajar, né? Você não precisa saber todas as regras gramaticais, gente. Isso não é tão importante assim, tá? Assim, é mais importante você se comunicar, expressar seus desejos, suas ideias e dar sua opinião. É muito mais importante do que você fazer uma frase perfeitamente correta, com todos os ifs, howevers e não sei o que lá. O importante é você se comunicar. Não estou dizendo que você nunca vai ter que estudar gramática na sua vida. É bom depois, né? Depois que você já é fluente, assim como eu, fiquei fluente sem estudar gramática, e depois eu fui para a faculdade fazer letras, o curso de letras, e lá eu realmente estudei gramática, eu aprimorei todas as minhas estruturas, eu lapidei toda a estrutura do inglês que eu já tinha na minha cabeça. Então, assim, gramática é uma coisa inútil, você nunca vai ter que estudar. Não, depois que você ficar fluente, né, depois que você chegar à fluência, você pode estudar gramática, não tem problema nenhum. Né? Não vejo problema nenhum. Aliás, dentro do meu curso, né, do Welcome to Wonderland, do método W2W, eu tenho um módulo de gramática para as pessoas que gostam de gramática e que necessitam estudar gramática para entender o que está acontecendo. Porque tem gente que é assim. Então tem um módulo lá onde eu explico as coisas, as regras e tudo mais. Sempre que as pessoas precisam, elas vão lá e veem aquela aula e tranquilo, gente. Mas você precisa ficar fazendo listas e mais listas de exercício, complete com verbo to be, complete com doesn't, don't. Não. Desse jeito, não. Para aprender inglês, você tem que ter contato, né, com vocabulário, com expressões, com as construções, né, essas coisas que são usadas no seu dia a dia. É muito mais importante do que ficar aí decorando regra, né, babando o ovo para regra. Então, praticar conversação, ter contato com material no idioma, né, de preferência material autêntico, como eu faço com os meus alunos. A gente faz filme, a gente faz série, a gente faz entrevistas em inglês, a gente aprende através de entrevistas, que é coisa mais real, mais autêntica do que uma entrevista em inglês, para você conseguir falar inglês fluente de forma simples e definitiva. Nada melhor, gente, porque é a gente falando coisa do dia a dia, coisa que acontece, né? Então, nada melhor do que esse tipo de contato, né?
E aí, para você fazendo isso, você tendo contato diário, você vai aprendendo um pouquinho todo dia e melhora um pouquinho todo dia, até você conseguir falar inglês fluente de forma simples e definitiva. De tanto você entrar em contato com o idioma, você acaba absorvendo como o idioma funciona. Né? É aquela coisa por osmose, né? Que todo mundo sempre diz, eu queria aprender por osmose. Existe um jeito mais fácil de você aprender inglês do que ficar decorando regras, tá? Que é, não vou dizer que é por osmose, né? Mas existe uma maneira, uma metodologia, né? Que eu uso lá no meu curso, né? Que a gente faz com que os alunos aprendam sem ter que ficar focados extremamente na gramática. Eles aprendem como a língua funciona e começam a repetir esses padrões, né? Então, para você conseguir falar inglês fluente de forma simples e definitiva, só aprender regra, termo técnico de gramática, não é requisito básico, né? Tipo, então esse tempo verbal aqui é o present perfect. Você precisa saber o nome desse negócio? Você sabe usar o present perfect? Se você não sabe usar, não adianta você saber o nome do negócio. É o artigo definido. É conjunção, é preposição. Assim, você não sabe isso nem em português, por que você quer saber disso em inglês? Pelo amor de Deus, isso aí de jeito nenhum é requisito básico. Você pode até aprender, né, esses nomes aí, essas coisas, né, que compõem o idioma, mas você não precisa ficar obcecado com isso para se comunicar. Você não vai falar isso assim, nessa frase estou usando o primeiro condicional. Assim, você não fala isso, filho. Você vai falar a frase só, né? Você não vai ficar falando, então estou usando present perfect nessa frase porque, né, não tem isso, né? A assimilação da gramática em inglês, ela fica muito mais fácil quando a gente fala, né? Quando a gente pratica e quando a gente entende um pouco, fala e pratica. Isso é muito mais fácil do que você ficar aprendendo lá o present perfect, simple past, passive voice, entre tantas outras coisas, né? Essas coisas elas vão depois, né, mais pra frente, ajudar você a entender melhor as suas estruturas e tudo mais. Mas, né, até lá você consegue falar de uma forma mais natural sem ter que ficar decorando essas regras, sem ter que ficar bitolado aí na gramática. Então, se você se preocupa com essas regras na hora de conversar, o que acontece é que você vai ficar preso nisso, né, e não na comunicação em si. O que acontece? Aí você trava. Sabe aquele branco total radiante que fica... É porque você fica pensando, tipo, qual que é a regra que eu uso aqui mesmo? Eu tenho que usar do ou da? Na pergunta, meu Deus, será que eu tenho que usar simple past ou present perfect agora? Ixi, e agora? Não sei. Então, isso aí dá um nó na sua cabeça tão grande. É muito mais fácil você só falar uma frase, né? E aí perceber se isso tá errado, se tá certo depois, né? E aí, lá pra frente, você... então naquele dia eu devia ter falado assim, assim, assim. Isso aconteceu comigo zilhões de vezes, né? Eu primeiro me comunicava e depois eu me corrigia. Depois, à medida que eu fui, né, entendendo como o idioma funciona melhor, né, através do estudo da gramática lá na faculdade, depois que eu já era fluente, eu falava, entendi agora, então assim, assim, assim. Vai melhorar minha frase, vai melhorar... que legal. Mas eu já me comunicava muito bem, tá? Então, não fica focado na gramática, porque senão você não vai acabar falando nada, né? Então, por favor, esse negócio de para eu conseguir falar inglês fluente de forma simples e definitiva, eu vou ter que estudar gramática, é mentira. É uma falácia, como dizem por aí, é balela, tá? Você não precisa ficar bitolado na gramática para você conseguir aprender a falar um idioma. Mentira número 4. Para aprender inglês, tem que ter dom. Você tem que ser o professor Xavier, né? Você tem que ter um dom, você tem que ter uma coisa louca. Gente, olha só. Eu sei que em qualquer área da vida, algumas pessoas, né, elas parecem ter mais facilidade para executar algumas atividades do que outras, né? Isso também acontece dentro de inglês, é óbvio, né? Mas isso não quer dizer que você seja um tapado, né, para aprender o idioma ou qualquer outro idioma, gente. Não tô só falando de inglês não, que às vezes as pessoas acham que elas não conseguem nem aprender qualquer idioma, né? Então, pode ser que você não tenha aí um método, né? Ou simplesmente que você não se dedique o suficiente para aprender esse idioma. Aprender a falar um idioma é uma habilidade como caminhar, dirigir, cozinhar, entre tantas outras que você tem que praticar para conseguir chegar
a executar essa atividade, né? Então, assim, óbvio, algumas pessoas vão fazer algumas coisas melhor que os outros, sim, mas todos que se propõem a fazer o negócio ou aprender o negócio, eles vão começar a aprender e praticar, né? Se praticar, melhor ainda, né? Porque aí você chega muito mais fácil aonde você quer. Gente, você imagina se assim, você fala assim, nossa, eu queria tanto, mas tanto aprender a nadar. Aí você nunca vai numa piscina, você não vai fazer um curso de natação e você fica assim, ai, nossa, mas eu tenho medo da água, eu acho que deve ser tão difícil aquele negócio de dar uma abraçada e respirar, é muito complicado, mas você nunca foi atrás de ver, você nunca foi atrás de fazer, e aí você fica falando, ai, nossa, mas o Gustavo Borges nada tão bem, né? Óbvio, você sabe o quanto ele praticou para ser um nadador profissional? Para chegar lá, né? Você sabe quanto ele praticou? Você não sabe. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, né? Falar um idioma é muito mais prática do que qualquer outra coisa. Você não vai ter que ter o Harry Potter não vai ter que jogar, você plim, fazer uma mágica para você falar inglês. Não, você só precisa se dedicar tempo suficiente para você começar a falar o idioma. Assim como se você quiser nadar, você vai ter que se dedicar o tempo suficiente para que você consiga nadar, né? Você vai começar boiando, fazendo bolinha na água e tudo mais. Depois você vai chegar lá, você vai falar inglês fluente de forma simples e definitiva, assim como você vai aprender a nadar, aprender a andar de cavalo, você vai aprender, sei lá, fazer malabarismo. Você tem que se dedicar. Não é porque, olha, o fulano faz melhor do que eu, que, nossa senhora, eu não vou nem tentar. Meu, você sabe quanto essa pessoa está se dedicando? É uma questão de dedicação. Quanto mais você se dedicar, mais rápido e mais fácil vai ficar para você, né? Então, não precisa se preocupar com esse negócio de essas bobagens aí que tem que ter dom, tem que ter talento, tá? A gente pode construir o nosso talento, né? Ah, talvez você não seja o melhor nadador, você não vai ser o Gustavo Borges, mas você vai nadar. Você não vai mais morrer afogado. Se você cair no mar, você não vai mais morrer afogado. É a mesma coisa com o inglês, né? Então assim, eu vou ser mega fluente, eu vou falar igual um americano. Às vezes, não. Porque você não quer isso, você nem precisa disso na sua vida, né? Então, você só quer se comunicar. Então, se você se dedicar tempo suficiente para falar inglês fluente de forma simples e definitiva, com uma metodologia estruturada e fácil e gostosa de você estudar, como o método W2W, você vai conseguir falar inglês de forma simples e definitiva, sem ficar achando que tem que ter dom, que tem que ter talento, Todo mundo tem dom, todo mundo tem talento. Deus não criou você diferente do outro, não, viu? Assim, nossa, esse aqui, ó, esse aqui eu vou dar menos talento pra ele, porque esse aqui, não, ele é reba. Você acha que Deus fez isso com você? Não fez, ele fez todo mundo igual. E aí, a gente se interessa por coisas diferentes, é só isso. E aí, quanto mais você se interessar por uma coisa e mais você praticar aquela coisa, mais aquilo vai ficando fácil pra você, mais gostoso, mais você vai aprendendo. Tá? É só uma questão de se dedicar ao que você quer. Além disso, né, você pode usar aí os seus pontos fortes na hora de aprender um idioma, né, o inglês. Todo mundo, né, todo mundo tem um método que a gente aprende melhor, né, que é mais gostoso. Então, assim, procura uma metodologia que se encaixe no seu jeito de aprender, né? Então, algumas pessoas, elas gostam de escrever, anotar. Tem gente que precisa de gráfico, né, que tem que desenhar. Tem gente que precisa de explicação, só falada e tudo mais. Procura uma metodologia que atenda às suas necessidades, que faça você gostar de aprender inglês, tá? Porque isso é extremamente importante para que você consiga aprender com mais facilidade, né? Para você não ficar achando aí que eu não tenho dom para inglês. Todo mundo tem a mesma capacidade, né? A mesma, né? Deus não fez ninguém diferente, extremamente. Assim, não, você vai ser muito burro, você vai ser menos burro. Gente, você imagina Deus fazendo uma coisa dessa? Não, ele deu habilidade para todo mundo. E aí vai da gente desenvolver isso mais ou menos, né? Então, se você quer falar inglês do fundo do seu coração, com toda a sua alma, né? Vai, se joga, porque você vai falar esse idioma. Eu te garanto. Eu te garanto, né? Se você tem dificuldade de aprender, não é porque você não tem talento, né, para línguas. Eu não tenho... Mas é porque você provavelmente ainda não encontrou um teacher ou uma teacher
que te explique de um jeito que você gosta de entender e que você não achou a metodologia certa para o seu aprendizado. Vem testar o meu curso que você tenho certeza que você vai parar de achar que você tem que ter talento, tá? A metodologia W2W é feita para você aprender de todo jeito. Tudo bem? A quinta mentira, né? Que está te impedindo de falar inglês fluente de forma simples e definitiva é: eu não vou precisar aprender a falar inglês porque tem os aplicativos de tradução. Gente, olha só. Os aplicativos, os sites e os softwares de tradução, né? Eles estão assim cada vez mais requintados. Eles fazem traduções cada vez mais efetivas, né? Tipo assim, nossa, tá bem próximo do real. Mas isso não significa que você pode só usar esse tipo de tradutor para substituir a sua necessidade de aprender um idioma. Infelizmente, não rola. Quando a gente aprende um segundo idioma, quando a gente sabe usar esse idioma em situações que exigem ritmo de fala, inferência, né? Tem um monte de sutilezas quando a gente fala um idioma, quando a gente aprende a falar um idioma, que estão envolvidas, né? Contato com a cultura, contato com o jeito que as pessoas pensam, né? Que o tradutor mecânico não consegue captar. Um tradutor mecânico, ele não consegue entender inferência, ou se você está fazendo, ele não consegue entender sarcasmo, né? Um monte de coisas que estão envolvidas em quando você aprende a falar um idioma que eles não conseguem traduzir. E assim, gente, quando você aprende a falar um idioma de outra pessoa, você mostra empatia pela cultura da pessoa e pela história daquele povo. Você tem noção do que é isso? Né? Você imagina se aqui no Brasil as pessoas que viessem para o Brasil tentassem realmente falar português. Como a gente ia se sentir? Falar, nossa, que legal! Essa pessoa está tentando falar português comigo, porque ela acha importante, né, se comunicar no meu idioma para que a gente consiga se entender melhor. Então, quando você vai viajar para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para a Austrália, para o Canadá, esses países todos que falam inglês como primeira língua, quando você chega nesse país falando esse idioma, as pessoas vão te olhar com outros olhos, falando, nossa, a pessoa se deu ao trabalho de aprender o meu idioma, a minha cultura, para vir aqui falar comigo. Olha, gente, você acha que isso um tradutor mecânico, aí um tradutor qualquer de aparelho, né, de aplicativo, vai conseguir fazer? Né? Será que assim, no momento que você estiver ali conversando com alguém em inglês fluente, de forma simples e definitiva, você vai conseguir ficar procurando ali no aplicativo a palavra, ou sei lá, vai ficar ditando a frase para o aplicativo traduzir para a pessoa? Meu, fala sério. Quando você está numa conversa, imagina você numa reunião, né, de negócio. Aí você não fala inglês muito bem, você pega o seu celular e aí o tradutor ali tá ligado, né? E aí você tá lá, o tradutor tá traduzindo para você. Aí quando você tem que falar, você tem que esperar, você tem que falar, o tradutor tem que traduzir para outra pessoa, fica assim, né? Ah, tá. Meu, isso quebra o ritmo da conversa, né? Porque tem coisa que precisa ser respondida assim, ó. Né? É pá e bola, pá, 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 pá. É tipo um jogo de tênis, né? O cara rebate a bola, você manda de volta, e bate, revolta, e volta. Então, não adianta, você não vai poder ficar esperando, né? A bolinha faz tim, 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 tim. Aí depois você joga de volta. O jogo de tênis nem funciona assim, gente. Então, numa conversa, às vezes tem que ser um negócio fluido mesmo, né? Para ser fluente, né? Então, em uma situação, né, de comunicação mesmo, será que você vai conseguir usar o tradutor? Tipo, você tá lá na alfândega desesperado, né? Tipo, ai meu Deus do céu. E aí, né? E se na hora de traduzir alguma coisa, o tradutor não pegou o contexto e traduz alguma coisa que não era bem aquilo e causa um mal-entendido? Né? Será que o aplicativo ele consegue realmente dar conta de todas as suas necessidades? Ou é melhor você aprender o idioma e conseguir se comunicar e dizer o que você quer efetivamente naquele idioma que você está aprendendo? Fala pra mim, gente. Eu acho que as máquinas, elas ainda não... Elas conseguem fazer muitas coisas já, mas elas não conseguem fazer tudo, né? Não mesmo. Assim, tem muita coisa que a gente... Que quando a gente traduz as coisas, elas se perdem na tradução. Então, assim...
se preocupe em aprender inglês, tá? Então, assim, na verdade, assim, se digne, nem sei como é que fala isso, se disponha a aprender inglês, né? Use as tecnologias, né, para te auxiliar no seu aprendizado, né? É muito interessante, tem muitos aplicativos que são muito legais, muito bacanas para ajudar você a aprender a falar inglês melhor e tudo mais. Mas assim, gente, o ficar dependente de tradutor, pelo amor de Deus, olha, é difícil, é bem complicado, né? Então, assim, tem coisas em cada idioma, né, que são muito específicas, é muito do povo, é muito de cada região, às vezes, de onde você tá, e tem coisas que o tradutor realmente ele não vai dar conta, né? Não vai dar conta e vai se perder e você pode acabar numa enrascada por uma miscommunication, né, que é uma má interpretação de alguma coisa que o tradutor pode ter pegado, né, fora de contexto e traduzir aquilo fora de contexto realmente pode te causar algum tipo de problema. Então, é muito mais fácil, é muito mais legal você tentar falar por si só do que ficar dependente de um tradutor. Tudo bem? Tranquilo? Então, nós passamos aqui pelas 5 mentiras que te contaram sobre você falar inglês fluente de forma simples e definitiva, né? E essas mentiras, esses mitos todos, né, sobre inglês, eles vêm sendo perpetuados entre os estudantes há muito tempo, né? E pode acabar atrapalhando o seu aprendizado, né? Pelo amor de Deus, deixa essas coisas todas de lado, né? Tira isso da sua cabeça e começa a confiar mais no que é comprovado para continuar, para que você consiga continuar aprendendo cada dia mais, né? Então, procura uma metodologia certa, uma metodologia que seja boa para você, que realmente faça você fazer uma imersão no idioma para que você consiga realmente falar inglês fluente de forma simples e definitiva, né? Então, só para vocês lembrarem aqui, né, quais são as 5 mentiras que contaram para você com relação a falar inglês fluente de forma simples e definitiva. Número 1, inglês é muito chato e muito difícil. Número 2, é preciso morar fora do país, né? Num país que fala inglês, para você conseguir falar inglês fluente de forma simples e definitiva. Número 3, para você ter fluência em inglês, você tem que saber toda a gramática. Número 4, para aprender inglês, tem que ter dom, né? Ou tem que ter talento. E número 5, os aplicativos, né, de tradução vão substituir a sua necessidade de aprender a falar inglês. Então, essas foram as 5 mentiras, os cinco entraves aí, né, que estão colocando na sua vida para que você consiga falar inglês simples de forma simples falar inglês fluente de forma simples e definitiva, e que se você conseguir não focar nisso, né, se você conseguir focar, abrir a sua mente um pouquinho mais e conseguir achar uma metodologia boa para você, uma professora que explica tudo bonitinho para você, que não deixa você boiando, você vai realmente conseguir falar inglês fluente de forma simples e definitiva, tá? Mesmo que você esteja começando do zero. E agora eu vou te dar a dica mais valiosa de todas, que é para você começar com o pé direito os seus estudos de inglês, que é se inscreva no meu canal, o Teacher Carla Moraes, e também ative as notificações para você não perder nenhuma das aulas que estão por vir, porque ela vai ser muito legal. E também você pode me seguir no Instagram, né? Porque eu te ensino lá todos os segredos para você falar inglês fluente de forma simples e definitiva, mesmo começando do zero. Para você que esteve comigo até agora, aqui, neste momento, eu deixo para vocês um muito obrigada, deixo para vocês o meu abraço, and let's roll!